Olá, bom dia! Esse é o seu programa Disse Jesus. Um programa diferente, atraente e inteligente. Atual, feito com muito amor para você, amigo telespectador. O programa Disse Jesus tem sempre um objetivo: levar até você uma palavra de vida, de fé, de esperança, de encorajamento espiritual. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o seu programa Disse Jesus, de todas as manhãs de sábado, 8 da manhã. Nós temos este encontro marcado com Deus aqui no programa Disse Jesus. Uma realização da nossa Igreja Batista Ebenezer, a sua igreja também. Gente, nós vamos a uma rápida vinheta e a gente volta logo em seguida. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Abram-se as portas para que entre Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Quando Maria diz como é que vai ser, e descerá sobre ti a virtude de Deus sobre ti, e o anjo mesmo responde: Gabriel, não existe impossível para Deus, é impossível para o homem, então é possível para Deus. Eu vou continuar batendo, porque ele disse para nós: eu sou a porta. Bate, minha filha, bate, minha santa, persevera nessa porta, ela irá se abrir. Você não gosta de acessar coisas tristes, traumas. Então o que você faz? Você conta uma piadinha para distrair. Mas em Deus você precisa aprofundar. Deixar que Deus desvende tudo aí que está preso nesse seu coraçãozinho, que muitas vezes está fazendo todo mundo rir, mas por dentro está quebrado. Muito bem, você está acompanhando o programa Disse Jesus. O meu muito obrigado pela sua audiência. Você ama essa programação? Você ama a Igreja Batista Ebenezer? Você tem lembrado de nós nas suas orações, nas suas súplicas? Lembre sempre, porque aqui a gente sempre ora por todas as pessoas, todas as famílias de Brasília. Oramos também pelo nosso país, que está precisando de muita oração. E eu tenho visto a resposta das nossas orações em favor da nossa nação brasileira. A Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação pertence a Cristo, o nosso Salvador Jesus. Que nós possamos orar pelo Brasil, orar pelas autoridades constituídas, para que a vontade de Deus seja estabelecida nessa terra, nessa pátria
em nome de Jesus. Certo, pessoal? Queridos, final de semana foi uma bênção. Espero que tenha sido também para você e toda a sua família. Aqui na Batista Ebenezer tivemos o nosso congresso de missões, uma bênção. Falamos sobre obra missionária, campos missionários, chamado para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção, né? Jesus sempre está chamando gente para estar nessa grande obra, realizando a vontade dele aqui na terra, certo? E agora nós vamos mostrar um pouquinho do que aconteceu, a mensagem também. Tivemos aqui o bispo Marcelo Crivella, que eu convidei, por causa da sua vasta experiência no campo missionário. Ele começou a trabalhar nos campos missionários bem jovem, tá? E aprendemos um pouco mais com essas pessoas que têm experiência de campo missionário, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil também. Uma bênção. Vamos então, Giro Ebenezer, um pouquinho do que aconteceu. Perto ele está. As palmas comigo, essa igreja. Transforme o mundo com alegria. Transforme alegre sonhos. Porque o Salvador chegou. Sai do chão, igreja. Transforme o mundo com alegria de Jesus. Alegre-se as nações. O Salvador chegou. Transforme. E missões é isso, lançar a semente. E quando você lança a semente, o Senhor traz o crescimento. E a gente vê tantos frutos, né? Eu queria desde já chamar uma missionária, que ela vai cantar aqui, a Ana. Ana é uma criança do Vale da Canção, do IB Vale da Canção. Então, uma equipe ali já foi apresentada. Um campo missionário da Igreja Batista Ebenezer. E a Ana, nesse instante, estará trazendo um louvor à igreja. Amém? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. E quando a gente tem a oportunidade de falar, eu acho relevante dizer da importância de celebrar a Deus por igrejas que ainda valorizam essa tão árdua missão, por um tema tão importante. E eu vi aqui, não só na exposição das filmagens que a mídia trabalhou para poder mostrar a igreja, mas funcionando a instituição como a Bíblia manda, não é? Entrando nos hospitais, nos presídios, alcançando os menos favorecidos. Que Deus continue dando graça ao pastor Jeová de Aquino, inspirando esta igreja e dando também ferramentas aos líderes desse departamento, que não chama tanta atenção, que não tem muito holofote, mas eu tenho certeza que tem um carinho, uma atenção de Deus muito especial. Em tua nuvem de glória, em tua nuvem, Senhor, eu ouço o som de avivamento. Em tua nuvem de glória, em tua nuvem, Senhor, eu ouço o som de avivamento. É com muita satisfação que nós estamos aqui nesse grande congresso de missões e sabendo que a maior necessidade do reino hoje é material humano, pessoas que estejam dispostas a fazer aí e realizar o ID do Senhor. Isaías capítulo 6 vai dizer que o Senhor faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Ele aguarda de nós essa resposta. E você é a resposta de Deus para essa geração. Que Deus te use na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, no seu condomínio. Que você seja um evangelista, uma ferramenta poderosa para alcançar muitas vidas. Em nome de Jesus.
Lance, igreja, não desista, clame, permaneça, até que toda a terra seja cheia da sua glória e as nações se rendam diante do seu trono. Glória a Deus, irmãos, estamos aqui no Congresso de Missões e Evangelismo. E esse ano é o ano de missões e também com tema no Congresso de Missões esse ano de Lançando a Semente. Esse congresso, muitas sementes foram lançadas, muitas vidas vão ser restauradas, curadas, porque o objetivo nosso, da Igreja Batista Ebenezer, é uma igreja missionária, uma igreja que prega a palavra em todas as áreas, né? E eu vejo a Igreja Batista Ebenezer nos hospitais, nos presídios, nas casas de recuperação, em tantas outras frentes de trabalho. Isso é o ID do Senhor, isso é lançar a semente. E eu convido você também, que está me acompanhando aqui pelo programa Disse Jesus. Lance a semente para os seus vizinhos, lance a semente no seu colégio, lance a semente na sua empresa, lance a semente, porque eu creio que a palavra de Deus vai germinar no coração dessas vidas e vidas serão restauradas e curadas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcelo, essa é minha esposa Silvia, que eu conheci quando tinha 15 anos. Hoje eu estou com quase 70, ela continua com 18. É uma coisa impressionante. E Deus honra nossos sonhos, né? E quando a gente se coloca na mão de Deus e faz a vontade dEle, Ele também cumpre a nossa vontade. Chegamos na África. Qual país? África do Sul. Chegamos, Pastor Jeová, África do Sul. Nunca tínhamos ido à África. África do Sul, há 70 anos, tinha apartheid, uma política pública que separava brancos, negros e indianos. A gente passou um sufoco. Passou um sufoco. Eu digo para vocês que têm vontade de fazer obra missionária, que dá um friozinho na barriga assim. Sair do país, ir para um lugar que você não conhece, não ter família, não ter amigos, não ter nada, choque cultural, choque alimentar. Mas eu digo uma coisa, quando você olhar para o céu, a lua e as estrelas serão as mesmas. Que dificuldade. E parecia que não ia dar certo. Parecia que apartheid, eu vim pregar para os negros não me aceitam, os brancos também não me querem, porque já tem suas igrejas tradicionais, etc. e tal. Muito bem. Em um ano, Pastor Jeová, nós fazíamos reuniões em estádios lotados para 50 mil pessoas. E deixa eu contar para vocês o primeiro estádio. O primeiro estádio foi em Joanesburgo, no Soweto, onde branco nunca tinha entrado. E eu fiz o seguinte desafio: duelo dos deuses. A África tem muitos deuses. Os indianos têm Hare Krishna. Os muçulmanos têm Mahomet. Os negros têm seus ancestrais, os espíritos. Quem é o Deus verdadeiro? Venha no estádio para você conhecer o Deus verdadeiro. Pastor Jeová, tinha 50 mil pessoas. Zulu, Suto, Xhosa, Tswana, Xangane, Pede. Todo mundo negro, lotou aquilo lá. É isso, meu pastor querido. Repara no que Deus fez. Se você for na praia, eu sou engenheiro, você pegar grão de areia por grão de areia, você não vai encontrar um igual ao outro. Eles não mudam só no volume, densidade, na cor, na forma, eles mudam na composição. Um tem mais feldspato, outro tem mais sílica, outro tem mais isso, tem aquilo. Não tem uma flor igual a outra, nunca teve, nunca vai ter uma banana, uma manga, uma maçã. Você nunca vai encontrar uma folhinha igual a outra, um passarinho, um peixe, uma borboleta, um ser humano. Tudo que é feito com amor é infinito. Bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, não há uma igual ao outro. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O reino de Deus, ele só pode ser criado com isso, não é dinheiro. Mas a Janela 1040 é algo que arde no meu coração, realmente. Trabalho da Portas Abertas, do Mais, não sei se vocês conhecem, missões de auxílio à igreja sofredora, são coisas que tocam muito o meu coração. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também sentem isso. Então, ore, busque a Deus para que Deus envie ceifeiros para a sua seara, porque os campos estão brancos para a colheita. Abrimos igreja na Índia também. Eu e ela fomos para a Índia.
Que povo maravilhoso. 1,2 bilhão de pessoas. Gente, que coisa impressionante. Você vai na praia à noite, está lotada de gente, lotada. E não é só gente, não. Tem elefante, tem zebra, tem girafa. Gente, é impressionante. Ela falou para mim assim, vai comprar uma ratoeira que está dando rato aqui em casa. Nós moramos no 3º andar de um prédiozinho de 4. Eu saí para comprar ratoeira, não vende, é pecado matar rato. Povo maravilhoso, espetacular, sensacional. Hospitaleiros, Na amorosos. África, a igreja cresceu. Na Índia, é desse tamanhozinho até hoje. Por isso voltamos para o Brasil e por isso fomos para a política. Por quê? O que é o nosso país? O nosso país, por favor, é o local que Deus escolheu, como as meninas cantaram aqui, para levar o Evangelho a todas as nações da terra. Olha comigo, a raça humana é uma só, mas quem nasceu na Ásia, pelo clima e pela comida, ficou amarelo. Quem nasceu na Índia, pelo clima e pela comida, ficou vermelho. Quem nasceu na África, pela comida e pelo clima, ficou negro. E quem nasceu na Europa, ficou branco. Então, na Ásia é amarelo, na Índia é vermelho, na África é negro, na Europa é branco. Você não tem branco na Ásia, não tem amarelo na Ásia, na Europa. Você não tem vermelho na África, nem negro na Índia. Nós somos a mesma raça humana, mas a gente tem cores diferentes pelo clima e pela alimentação. Nós não somos amarelo, nós não somos vermelho, nós não somos negro, nós não somos branco, nós somos brasileiros. E esse é o povo que vai levar o Evangelho a todas as nações da terra. Porque em todo passaporte, como o brasileiro pode entrar em qualquer passaporte do mundo. A foto de um brasileiro serve em qualquer passaporte. E para terminar, uma coisa importante. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Os brasileiros vão entrar na Índia, vão entrar na China, e o reino de Deus vai... E quando o Evangelho chegar a todas as nações da terra, nós vamos olhar para o alto e ele virá das nuvens. Que prazer, que honra estar aqui na Igreja Ebenezer, nesse Ministério de Missões, que é tão forte no meu coração. Eu sou neta de missionários, então eu cresci com o desejo de ganhar almas, de ir pelo mundo afora, falar do Evangelho de Jesus Cristo. Então, para mim é uma honra, uma grande alegria estar aqui hoje. Eu, há 20 anos que eu não vim aqui, mas parece que foi ontem, porque eu me sinto tão feliz, tão abençoado quando eu vim aqui. É esse coração das missões, do pastor Jeová, que quer ganhar almas, e o povo todo que diz, olha, nós vamos voar. Nós somos 34 igrejas, mas nós vamos voar para o mundo inteiro. Meu Deus, é isso. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e vai arrebentar. Obrigado. Essa semana tivemos a nossa conferência de missões, congresso de missões. Realmente foi muito impactante. A Igreja Batista Ebenezer tem essa visão missionária. Está na veia, no sangue da Igreja Batista Ebenezer. Mas também está na boca da Igreja Batista Ebenezer. O evangelismo, falar de Jesus em todos os lugares. Você, que é membro dessa igreja, tem sido esse missionário, essa missionária, esse evangelista, esse pregador, essa pregadora, que leva sempre alguém aos pés de Jesus. Me recordo, na Bíblia, daqueles 4 homens que levaram seu amigo paralítico à igreja e desceu com aquele homem pelas cordas aos pés de Jesus. É bom ter amigos que levam alguém aos pés de Jesus. O amigo verdadeiro é aquele que fala de Jesus. Não fala outras coisas, não, mas ele fala de Jesus. É bom ter amigos assim, que na hora da dor, na hora do problema, sempre nos carregue até Jesus. E esta conferência, tenho certeza, que despertou você e muitas outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo a um novo jeito de estar conectado com a sua igreja, onde quer que você esteja.
Com o aplicativo da nossa igreja, você tem tudo o que precisa na palma da sua mão. Acompanhe a programação completa, assista aos cultos ao vivo e tenha devocionais diários para fortalecer a sua fé. Envie pedidos de oração em um único lugar. Contribua de forma segura e rápida e nunca perca um evento importante. Leve a igreja para a sua casa e compartilhe momentos de comunhão com a sua família. Baixe agora o aplicativo da nossa igreja e esteja sempre por perto, mesmo à distância. Disponível para Android e iOS. Sua igreja mais perto de você. Muito bem, o programa Disse Jesus fica por aqui. Espero que o programa de hoje tenha sido um canal de bênção para você e toda a sua família. Seja uma bênção a tua casa, todos os teus parentes sejam abençoados cada vez mais e mais. Eu faço um convite para você que está aqui conosco, sempre nos acompanhando. Nesse final de semana, nós temos aqui na Igreja Batista domingo pela manhã, nossa escola de aprendizado, tá? Discipulado. Você que ainda não é batizado, venha também aprender um pouco mais da palavra de Deus. E o batismo está se aproximando. O próximo batismo é o 2º do ano, certo, pessoal? E à noite, 18h30, nós temos o nosso grande culto da família, para toda a família. Traga toda a sua casa, seus familiares, seus parentes, seus amigos, traga os vizinhos, certo? Vai ser uma bênção para você. Domingo, começamos às 18h30, aqui em Taguatinga, nesse endereço aí, ó, que aparece no rodapé da sua TV, ok? Hoje à noite, sempre tem encontro para jovens, em todas as nossas igrejas batistas de Ebenezer, e os nossos endereços de nossas igrejas sempre passam aqui no rodapé, você acompanhou, anotou, mas eu gostaria que nesse final de semana você estivesse conosco aqui na Igreja Batista Ebenezer. Vou estar aqui e aguardo por você e toda a sua família. Inclusive, nós queremos agradecer a Deus também. Vamos ter um pouco da participação no culto, agradecendo a Deus pela minha esposa, que completa mais um ano de vitória, de bênção, de saúde. E estamos aí à frente fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo há alguns anos. Uma caminhada, né? Só tem essa aparência de menino, mas já passei dos... Não vou falar não, tá, pessoal? Vocês estão querendo saber, né? Qual a idade? Já foi falado aqui ano passado, no meu aniversário, tá? Aí as pessoas ficam repetindo, agora tem que buscar essa informação aí, que eu não vou informar mais não, que é bom sempre a pessoa saber. Tem uns que estão dizendo, pode ser 90, pode ser 50, outros já me deram até 45. Fica por aí, tá por aí, nessa média aí, né, pessoal? Então, mas domingo é aniversário da minha esposa e o convite está feito para você também, certo? Olha, eu fico por aqui, mas não esqueça que eu vou orar por você, tá? Vou orar por você e pela sua família. Eu vou fazer uma pergunta. Você tem algo para apresentar a Deus nesse momento? Ontem eu estava falando sobre aquela passagem daquele homem que era cego, Bartimeu, né? Estava à margem do caminho e ele gritava, clamava ao Senhor, tem misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritou, alguém mandou parar, para de gritar, para de falar. Ou seja, falaram assim, cala a boca, que Jesus está passando. Mas o que eu achei interessante foi a fé daquele ex-cego, né? Mas ele, no momento que ele gritava, clamava, ele era cego. Mas ele ouviu falar de Jesus, algumas coisas e tal. Ele disse, olha, agora é minha vez. Mas o que eu admiro é a fé daquele homem. Ele não parou de falar, ele não parou de clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele pediu misericórdia, ele queria mudança na sua vida. Talvez ele pedia a cura dos seus olhos. Ele era cego, mas Deus, Jesus, fez muito mais. Então a fé dele acontece naquele exato momento que ele não para de gritar, não para de clamar, não para de pedir. A nossa vida deve ser assim. É a fé daquele homem. A nossa fé é capaz de parar Jesus. Jesus parou, ele passava caminhando ali, mas ele para dar atenção a um homem que estava à margem do caminho, sentado, mendigo, pedindo esmolas, e deu atenção para aquele homem. A fé, conforme a Bíblia diz, remove montanhas.
A fé daquele homem parou Jesus. E aquele homem foi curado. Bênção de Deus. Eu me lembrei de João Batista, quando mandou o discípulo dele, João Batista, dizendo, olha, vai ver. Era sobre Jesus. Que Jesus parece que está lá curando, fazendo isso e aquilo. Mandou alguns discípulos de João, foram e voltaram com aquela alegria para contar. Porque João Batista estava dizendo, será que é ele mesmo ou nós temos que esperar um outro Jesus, um Cristo? E era o próprio Jesus que estava curando. E Jesus disse a um discípulo de João Batista, vai lá e fala para João Batista, sou eu mesmo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, os leprosos são purificados. Olha que coisa maravilhosa. E os discípulos saíram correndo em direção para João Batista e dizer a ele, eu vi com os meus olhos, é Jesus mesmo. Queridos, esse homem cego também, que estava gritando de Jesus, certamente ele já sabia, isso aí é a minha oportunidade, eu sou cego, eu preciso enxergar. Quem sabe nessa manhã você também está precisando de cura na alma, a visão espiritual, você não enxerga as coisas de Deus, o que Deus é para a sua vida, para a sua família. E nesse momento, nós vamos colocar a nossa fé. E Jesus vai parar e ouvir o nosso clamor. Pai querido Deus, aqui estamos, clamando ao Senhor que tudo pode, o Deus das causas impossíveis. Assim como aquele cego Bartimeu clamava e alguém mandou ele parar, ele não parou. Nessa nossa caminhada não vamos parar. Nessa nossa caminhada de fé não vamos parar. Vamos continuar clamando, falando com o Senhor, mesmo em tempos difíceis. Ó Deus, queremos continuar falando contigo. Eu te peço por esses que estão sentados à margem do caminho. Quem sabe vivendo de migalhas, mas o Senhor possa trazer o pão de cada dia, o alimento necessário, possa suprir as necessidades, curando os enfermos, dando vista aos cegos, levantando os paralíticos. Pai, o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem sabe aqueles que estão dentro de uma prisão e achando que não tem mais saída, não tem mais esperança, mas o Senhor é o caminho. Aquele homem que foi curado da sua cegueira, ele encontrou Jesus, viu Jesus e depois que ele viu, recebeu Jesus, ele não deixou o caminho, não deixou mais de seguir a Cristo. Assim, Senhor, essas pessoas que estão, quem sabe, dentro de uma prisão, dizem, olha, eu estou preso, mas você pode continuar na sua fé, mesmo dentro de 4 paredes, o Senhor Jesus, você pode caminhar, falar com Ele, buscá-lo, viver uma vida diferenciada. Em nome de Jesus, a bênção seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Na Ebenezer a gente se encontra. A gente se encontra com a palavra de Deus, a gente se encontra com o próprio Deus, que é a palavra dele, o Logos revelado. Amém? Te espero, hein? Terça-feira, pessoal, culto da vitória. Está acontecendo milagres. Acontecendo milagres. Terça-feira, bênção de Deus. Contamos com a sua presença em nome de Jesus. Ebenezer, um lugar de paz. 2025, ano de missões. Missões é a nossa missão. Deus abençoe. Disse Jesus, disse Jesus.